bem-vindos ao meu canal, um canal de bênçãos para a sua vida. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe a tua vida, a tua família, teu trabalho, teus projetos, teus sonhos, enfim, que tudo te vá bem. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, peço por favor. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like que isso ajuda bastante o canal, tá bom? Nesse canal aqui, você vai encontrar oração, você vai encontrar leitura da Bíblia, você vai encontrar adoração, enfim, tudo o que nós precisamos para viver bem, não é? Ficar bem pertinho das coisas do Senhor. Hoje eu quero ler para vocês o capítulo 4 do livro dos Reis, do Segundo Reis, que conta uma história bem legal pra gente e depois eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito, tá bom? Então vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 ao 7. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Essa história, gente, a gente pode tirar muitas lições dessa história, né? Então, o que acontece aqui? Nós sabemos que essa mulher estava com um grande problema financeiro. O marido dela morreu e ela ficou com uma dívida que ela não estava conseguindo pagar, muito alta. E para piorar a situação, o credor queria levar os filhos dela para pagamento da dívida. E era direito do credor agir assim, porque naquela época era assim que a coisa funcionava. Mas vamos ver aqui algumas lições que nós devemos tirar dessa história e observar para a nossa vida, trazer para a nossa vida, né? Essa mulher, ela buscou a direção de Deus. O problema dela era imenso, sem solução, mas ela recorreu ao profeta Eliseu para pedir socorro, né? Ela foi pedir socorro. O marido dela era servo de Eliseu e era temente a Deus. Eu e você devemos pedir socorro a Deus também nas nossas provações. Quando o problema é muito grande, esse problema aflige a nossa alma. Ele nos aflige,
Mas apesar de não sabermos o que fazer para resolver, nós sabemos onde buscar socorro, onde buscar resposta, no Senhor Jesus Cristo. Segunda lição que nós podemos tirar dessa história: confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus, crer em seu agir, mesmo sem entender nada. Nós temos que confiar e obedecer. Quando o profeta Eliseu falou para ela assim: vai, pega os vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Ela obedeceu. Ela não ficou questionando: mas para que esse homem está mandando eu pegar os vasos? Não tem nem lugar aqui na minha casa para guardar tanto vaso. Para que eu vou precisar de vaso uma hora dessa? Estou precisando de dinheiro. Para que eu vou incomodar os meus vizinhos? E tem gente que questiona demais. Tem gente que chega até a perder a bênção de tanto que questiona. Chega até a perder o milagre por isso. Vocês lembram do Naamã? Vocês lembram da história do Naamã? Naamã estava com o corpo cheio de lepra. Lepra espalhada no corpo todo. E se achou importante demais para obedecer. Ele era chefe do rei, ele era chefe do exército do rei da Síria. Aí ele foi até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu falou para o seu servo Geazi: vai lá, fala para o Naamã lavar-se 7 vezes no rio Jordão, que a sua carne ficará purificada. E Geazi foi e falou para o Naamã. E o Naamã ficou muito bravo. Questionou que nem recebido pelo profeta Eliseu ele foi. Questionou que os rios de Damasco eram melhores do que as águas de Israel. E essa indignação toda que o Naamã ficou quase lhe custou o seu milagre. Mas por fim, ele foi, lavou-se as 7 vezes no rio, obedeceu Eliseu e ficou limpo, como o profeta havia dito. Essa história do Naamã também encontra-se no 2º livro dos Reis, no capítulo 5, tá? Se você quiser conferir, vai lá, vale a pena, é uma história muito bonita lá, tá bem mais detalhado do que o que eu falei aqui, né? Então, meu irmão, minha irmã, não fica questionando, não. Para de questionar e obedece, só obedece. Para de questionar a direção que você mesmo foi buscar em Deus. Creia, confia, obedeça. Outro conselho, outra lição que a gente tira dessa história, que Deus não precisa de absolutamente nada para nos abençoar. Por quê? Quem criou o universo, com tudo que há no universo, com o poder da sua palavra, com certeza pode todas as coisas. Mas Deus, apesar de não precisar, Ele quer contar com o homem. Ele quer que façamos a nossa parte. Antes do milagre acontecer, tem que acontecer os passos de fé. Vamos pensar um pouquinho. A produção de azeite é uma coisa simples? É fácil fazer azeite? Não, né? Tem que colher a azeitona, tem que moer as azeitonas, tem que peneirar o que foi moído, a massa, tem que espremer a massa da azeitona para sair o azeite. A grosso modo, mais ou menos é isso que acontece, né? Para fazer azeite. Eu nunca fiz, mas mais ou menos é isso. Essa mulher, dentro da casa dela, não tinha uma fábrica, não tinha moedor, não tinha nada disso. Essa mulher não precisou fazer nada disso. Nada disso. O profeta foi usado para dar a direção e ela obedeceu. E o que eu acho muito interessante é que o azeite não foi multiplicado dentro da botijinha dela, dentro da botija. Ele foi multiplicado no momento em que ela, movida pela fé, começou a derramar o azeite. E o pouco do azeite que tinha
foi multiplicando e enchendo as vasilhas. Mas ela teve que ter fé. A gente, nossa, eu fico imaginando, sabe, a alegria dessa mulher ao ver aquele milagre acontecendo, aqueles vasos sendo cheios e o azeite jorrando daquela botija, aquele pouquinho de azeite que ela tinha jorrando sem parar. Ela deve ter ficado muito feliz mesmo, muito feliz. Por quê? Porque ela estava com um problema enorme e de repente ela começou a ver a solução do problema dela. O problema dela ia ser resolvido, não é verdade? Vamos lá, mais uma lição que a gente aprende. Nós devemos ter vida com Deus, ser temente a Deus, porque quem tem vida com Deus, quem tem compromisso com Deus, quem teme ao Senhor a ponto de vigiar a vida para não desagradá-lo, quem teme a Deus a ponto de saber que somente Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, que só Ele é digno de da nossa vida por completo, da nossa entrega total. Quando nós vivermos assim, um problema gigante, Deus não negará socorro. Jamais Ele irá negar socorro. O marido daquela mulher, o marido dessa mulher, ele era temente a Deus. E por isso, Deus o socorreu. Socorreu a família dele, socorreu ela e os filhos. Então, nós não devemos pensar, não devemos passar a nossa vida pensando que as nossas renúncias para servir a Deus, porque a nossa carne quer tudo, mas a gente renuncia para poder viver a palavra de Deus, para poder ficar do lado de Deus, nós temos que renunciar às vontades da nossa carne. Então, não fica pensando que Deus não vê os nossos jejuns, que Deus não vê a nossa renúncia, que Deus não vê as nossas orações, que Deus não vê quando a gente vai lá no culto. Não, Deus está vendo tudo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então, tenha compromisso com Deus. Vale a pena servir e esperar no Senhor. Outra lição que a gente aprende. O profeta disse a ela: pede os vasos, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Ou seja, em outras palavras, ele quis dizer mais ou menos assim: o que vai acontecer agora na sua casa não interessa a ninguém. O milagre é teu. Fecha a boca. Tem gente que conta tudo da própria vida para todo mundo. Nós temos que nos resguardar, temos que vigiar, guardar os acontecimentos da nossa casa. Muitas pessoas nos abraçam, nós pensamos que torcem por nós, que gostam de nós, mas às vezes é tudo enganação. Até mesmo muitos parentes próximos não torcem por nós, não. Às vezes, na nossa frente, pode até parecer que estão se alegrando com a nossa vitória, com o nosso sucesso, mas por trás, ficam torcendo. Por trás ficam falando: ai, tomara que dê tudo errado, ai, tomara que quebre a cara. E, infelizmente, essa é a grande verdade. Infelizmente, acontece muito isso. Então, nós temos que fechar a boca. Boca fechada. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Não é assim? E por fim, nós observamos que o azeite parou de jorrar porque não tinha mais vasos para encher. Porque quantos vasos tivessem, quantos vasos seriam cheios. Tua fé, teu esforço é o que define. Porque Deus jamais irá impor um limite para a tua fé, para a minha fé. Quanto mais eu e você buscarmos de Deus, mais iremos receber. Então, às vezes, a gente murmura, se entristece, fica bravo,
por causa de alguma situação muito difícil. E questionamos, por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Mas você já parou para pensar que quando nós temos um problema gigantesco, né, um problema enorme na nossa vida, é quando mais nós nos aproximamos de Deus? Você já pensou nisso? E Deus é nosso Pai. E como Pai, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. E talvez, se nós tivéssemos uma vida de oração fervorosa, uma vida de oração constante, uma vida de oração como deve ser realmente a vida de todo cristão, talvez os nossos problemas seriam minúsculos. Mas, o que acontece? É só na hora da guerra que nós lembramos de fazer um jejum, que nós lembramos de orar nas madrugadas, né? Que nós lembramos de orar 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, que nós lembramos de buscar muito mais ao Senhor, entendeu? Então é isso. Vida com Deus. O marido da viúva era servo do Senhor, temente a Deus. E o que aconteceu? Deus socorreu a sua mulher e os seus filhos. O quanto você quer de Deus para a sua vida? O quanto? E o quanto você entrega da sua vida para Ele? Quanto que você tem dado da sua vida para Deus? Quanto mais você se dispõe, mais Deus te entrega. Quanto mais eu me disponho, mais Deus me entrega. Reunir as vasilhas, juntar os vasos é comigo e com você. Mas derramar o azeite é com Ele, o Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus Cristo faz os milagres em nossas vidas. E que o Senhor nos ajude a crer e a obedecer. Bom, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado desse nosso assunto. Espero ter ajudado vocês a refletir um pouquinho mais sobre a vida de vocês com Deus, não é? Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de deixar like, tá bom? Que isso ajuda muito o meu canal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Toda honra, glória e louvor sejam dados ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.